de vida, que é o que importa, né? Doutora, tem muita gente que quando vai começar uma reeducação alimentar, uma mudança alimentar dessa, está entrando na academia, fica meio com medo, né, de algumas coisas. A novidade sempre dá medo, né? A novidade sempre dá medo. E aí o seguinte, tem gente que diz assim, é, é, tem que cortar o pão. Tem que agora tomar suco detox, né? Tem várias coisas que a gente... eu quero saber com a senhora o que é que realmente funciona, se não funciona, esses mitos e verdades que tem dentro da nutrição, né? Vamos lá, começando o seguinte, eu adoro pão, né? Eu amo pão. Minha filha também já está começando a amar pão. O pessoal lá em casa fica pegando no meu pé, olha, tem que parar com pão. Eu disse, calma, né? Assim, não, vamos devagarzinho, eu vou perguntar à doutora quarta-feira se pode ou não pode comer pão. Vamos com calma, né? Vamos desmistificar esses mitos. Hoje há muita informação solta por aí, né? Então, cada um fala uma coisa e as pessoas elas acabam ficando confusas com relação à alimentação, que é uma coisa simples. As pessoas acabam dificultando e acabam por tantas informações não saberem o que é certo e o que é errado, acabam errando em suas escolhas alimentares, né? Mas vamos lá, normalmente quando as pessoas começam ou querem entrar em um processo de emagrecimento, entram em uma academia, a primeira coisa que elas acham que devem fazer é cortar, por exemplo, o carboidrato, o pão, mas o carboidrato, o pãozinho, ele não é o nosso vilão, tá? Vamos deixar bem claro. Olha aí, tá vendo aí? Vamos deixar bem claro que o carboidrato, nosso pãozinho, ele não é o vilão da história, né? Uhum. O carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Então, para quem deseja ter energia nos treinos, é a principal fonte de energia também cerebral. Então, é muito importante que nós tenhamos esse macronutriente em nossas alimentações, tá? O que nós devemos nos atentar, Hazen, né? Eu tenho uma dificuldade de chamar o nome dele. Vai conseguir. Eu tenho fé que consegue. Vamos conseguir. Então, o que nós devemos nos atentarmos é com relação à qualidade desse carboidrato. Porque nós temos carboidratos que são carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que, quando você consome, ele se transforma muito rápido em açúcar na sua corrente sanguínea. Então, ele eleva ali a sua glicose, você vai ter picos de insulina. Então, e que carboidratos são esses, Edvânia? Então, as farinhas brancas, os biscoitos, os bolos, as massas. Então, Edvânia, então não vou poder mais comer um bolinho, não vou poder comer mais um biscoito? Não é isso. Você tem que ter controle com relação à frequência, à quantidade que você consome esses alimentos. Por outro lado, nós também temos os carboidratos, que nós chamamos de carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos de melhor qualidade, que você deve ter ele com mais frequência em sua alimentação, porque eles não geram um pico de glicose e insulina tão rápido, eles são digeridos de forma mais lenta. Então, o nosso corpo não vai ter aquele pico de glicose, de insulina. Então, você precisa ter atenção com relação a essa qualidade, a quantidade e a frequência. E o nosso pãozinho, minha gente, ele é maravilhoso, né? Quem não ama um pãozinho? Eu mesmo amo. Olha, o pão quando sai da padaria ali, quentinho, bota aquela manteiga em cima que chega e derrete. Aí você falou um ponto importante, Nós temos que ter cuidado, porque às vezes as pessoas têm o hábito de tomar o seu café da manhã, aí pega o pão, coloca uma manteiga e um cafezinho. Então, essa não é uma proposta muito boa para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma alimentação mais saudável. Eu trocaria essa manteiga por um ovo. Então, você pega ali o carboidrato, que é o pão, adiciona uma proteína de boa qualidade, que é o ovo, né? O ovo, depois do leite materno, o ovo é o melhor alimento, é o alimento mais rico e mais completo em nutrientes. Então, você pega ali o seu pãozinho, coloca um ovo ali, com um cafezinho, adiciona uma fruta, você tem um café da manhã maravilhoso. Ovo frito ou ovo cozido? Você pode utilizar tanto frito quanto cozido. Quando você vai fritar o ovo, hoje nós temos a melhor gordura que nós temos hoje para cozimento, para frituras, é o azeite. Mas se você gosta da manteiga, você pode utilizar, porém, em pequenas quantidades. Utiliza ali uma pontinha de margarina ou de manteiga, nada em excesso. Mas que vai fazer uma diferença gritante ali com relação ao contexto da sua alimentação. Tem gente que faz um ovo frito que parece que está nadando, né? O ovo está nadando gordura, dentro. Né? E também assim, doutora, em relação ao pão, há uma diferença do pão integral para o pão
pão francês, o pão, outro pão de sal que possa acontecer, que a pessoa esteja em casa e diz assim, eu não gosto muito de pão integral, eu gosto mais de um pão francesinho. Como é que faz? Veja só, a diferença entre esses dois pães é a quantidade de fibras. Então, o pão integral ele tem uma quantidade maior de fibras que o pão francês. Porém, se você não gosta do pão integral, você pode normalmente consumir o seu pãozinho francês, desde que em quantidades adequadas. Porque tem pessoas que começam, vai tomar o seu café da manhã, come 3, 4 pães, né? Então, você pode Eu era assim, viu? reduzir a quantidade de pão e agregar outros alimentos ali na sua refeição. Por exemplo, uma fruta, que vai lhe dar mais saciedade, vai ajudar ali a compor as fibras da sua refeição. Então, isso gera mais saciedade e você não precisa consumir uma quantidade tão grande de pão. Quais frutas eu posso adicionar nisso aí? Quaisquer fruta. Banana, maçã, uva, frutas, sem exceção, são maravilhosas. Ótimo. Então, olha, o Eliezer tá aqui no comentário e ele disse o seguinte, ó, comer pão com manteiga e um queijinho branco. Eita, chega, deu água na boca agora, viu? Rapaz, Pão com manteiga e queijo branco. Pode ou não pode, doutora? desde que não seja todos os dias, né? Não seja de manhã e à noite, mas lá, uma vez na vida, de vez em quando, você pode sim. Agora, se atentar com relação à frequência. A frequência e a quantidade. Eu tava vendo um vídeo um dia desse que o nutricionista ele tava dizendo que o problema era justamente a dose, né? A dose é que faz a... Como foi que ele dizia, meu Deus? A dose é que faz a... Oh, meu Deus, alguma coisa o que faz mal é a dose, né? E isso tem fundamento, né? Exatamente. Então, tudo nós precisamos ter, mas utilizar, consumir, porém em equilíbrio. Porque até o que é bom, se for em exagero, vai causar um malefício. É. Então, tudo você tem que ter equilíbrio. Então, você tem que viver ali, ó, na balança. Então, você não pode nem consumir demais, seja um alimento saudável, considerado saudável, ou que nós consideramos não saudáveis. E você tem que estar ali sempre se policiando. Eu digo que o equilíbrio é tudo.